palavra do Senhor nos diz em Gênesis, capítulo 6, versículo 13. E Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos, e a revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Amém. A palavra do Senhor nos diz que Noé recebeu uma direção de Deus. E para que Noé andasse na direção de Deus, ele teria que cumprir o propósito para que ele veio na terra. Para que ele cumprisse esse propósito, ele tinha que construir uma arca, um barco, em uma época que era improvável, pois não havia chuva. Construir um barco, uma arca, em um lugar que não se conhecia chuva, que não descia água dos céus. Era algo impossível aos olhos do homem, aos olhos do mundo. E para que se cumprisse esse propósito, a palavra diz, estudando mais a fundo, que Noé demorou 120 anos para construir a arca. E nesses 120 anos, Noé sempre foi homem como nós, falho, sujeito a erros, a paixões como nós. E nesses 120 anos eu creio que muitos dias Noé acordou cansado, muitos dias Noé acordou desanimado, muitos dias Noé acordou sem vontade de levantar e fazer o que tinha que ser feito, cumprir o seu propósito. Creio eu que muitas vezes vizinhos, amigos chegaram até ele e tentaram tirar ele do seu propósito, chamando de louco, que não era provável que isso poderia acontecer. Creio eu que a sua própria família tenha tentado desviá-lo do seu propósito, porque aos olhos do mundo, construir um barco, uma arca, em uma época que não havia chuva, em uma época que não existia chuva, isso era impossível, isso não existia. Quantas vezes nós recebemos a direção de Deus e desistimos no primeiro obstáculo? Noé se manteve firme na direção do Senhor, porque a direção que ele recebeu não era do homem. A direção que ele recebeu veio dos céus, veio de Deus. Quantas vezes desistimos do nosso propósito por opiniões do mundo, por não ser aprovado pelo mundo? Quantas vezes desistimos do nosso propósito porque estamos cansados, que estamos sobrecarregados? Deus vai te dar um caminho, Deus vai te dar uma direção que aos seus olhos é impossível. Deus vai te dar uma direção que os olhos do mundo é improvável, que para os olhos do mundo isso é impossível. Porque o que é possível aos seus olhos cabe a você, cabe à sua força. E quando Deus te der a direção, se Deus falar que vai chover, prepare a sua terra, meu irmão, porque água do céu vai cair, que águas dos céus vão fluir. E se Deus disser para você que se você tocar na pedra, água vai brotar para matar a sua sede, meu irmão, tenha coragem, tenha fé,
tenha foco em direção do Senhor, porque o que Deus faz é no impossível, o que Deus faz é no improvável, porque o que é provável é aos seus olhos, o que é provável é a sua força, porque Deus é o de ontem, Deus é o de hoje e o de amanhã até a eternidade. Amém.